Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Carolina Zonato, nutricionista, e eu ensino mulheres a reduzirem o manequim comendo de tudo. E na nossa live de hoje eu vou revelar cinco coisas que você não pode comer de jeito nenhum que vão aumentar o seu manequim. Então, se você quer descobrir quais são essas 5 coisas, fique ao vivo comigo e já separa a sua pergunta, que no final da live você pode ir mandando e que eu possa respondendo e tirando as suas dúvidas. Então, muito boa tarde a todas, sejam muito bem-vindas. Só quem puder, coloca para mim aqui no chat se vocês estão me ouvindo bem, se o áudio tá legal, se a imagem também tá boa. Só coloca no chat para mim aí, por gentileza. Tudo certo com o áudio, tudo certo com a imagem, porque às vezes eu tô falando aqui e o áudio tá ruim. Então, coloquem para mim aí no chat, por gentileza, se o áudio e a imagem tá tudo certo. Então, ó, para quem tá aqui, para quem já entrou, eu vou revelar 5 coisas que você não pode comer de jeito nenhum que vão aumentar seu manequim, tá certo? Ó, a Rafa tá dizendo assim, aqui que tá tudo certo, áudio tá bom. E ó, quem for tendo dúvidas, pode ir mandando ao longo da live, pode separar pra gente conversar no final, tá certo? Não quero que você fique com dúvidas aqui hoje, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar ao que interessa. Ah, uma coisa muito importante antes de nós continuarmos a nossa live. Tá vendo esse aviãozinho que tá aparecendo aí pra vocês? Clica nesse aviãozinho e compartilha essa live, tá? Compartilha com a amiga, com a, sei lá, com a vizinha, com quem você sabe que quer reduzir o manequim e não está conseguindo, tá bom? Então compartilha essa live aí, vão mandando os coraçõezinhos. Estou vendo os coraçõezinhos aí, tô bem feliz, tá bom? A Iracilda tá dizendo aqui que também o áudio tá bom, que bom. Qualquer coisa, se por acaso tiver alguma instabilidade e vocês não estiverem me ouvindo bem, manda aqui no chat, tá bom? Então vamos lá, vamos conversar sobre esse assunto tão polêmico, né? Porque assim, ó, a primeira coisa que acontece quando a gente pensa em reduzir o nosso manequim é quando, né, nós estamos nessa busca por reduzir o manequim, o que é a primeira coisa que nós mulheres fazemos? Então a gente já vem com uma lista deste tamanho de todos os alimentos que não podem ser consumidos, proibidos. Então, comecei agora um processo de reeducação alimentar, eu quero reduzir meu manequim, quero perder barriga, né? Quero ficar com a barriga chapada. Então, o que eu vou fazer? Eu já começo a analisar e começo a escrever lá na minha lista todos os alimentos que são proibidos, que eu não posso comer de jeito nenhum. Então, olha lá, chocolate, brigadeiro, bolo, hambúrguer, pizza, todos aqueles alimentos que são mais calóricos, que são, né, normalmente, que o pessoal diz, né, que são os alimentos ruins, que são os alimentos fat, que são super calóricos. Então, esses aí vêm direto para essa tal dessa lista de proibidos. Então, comecei o processo de reeducação alimentar, quero reduzir meu manequim, eu já não posso comer um monte de coisa. Tiro doce, todos os tipos de doce, todos os tipos de massa, glúten, lactose, tudo que é gostoso já tá nessa lista de proibidos, tá bom? Coloca aí pra mim no chat quem faz isso, quem faz ou quem já fez isso nessa vontade de reduzir o manequim, já pegou essa lista e começou a colocar lá, não posso isso, não posso aquilo, não posso aquilo outro. Só pra você ter uma ideia, eu já recebi pacientes que falavam assim pra mim: não, Carol, agora em hipótese alguma, eu tô fazendo um acompanhamento contigo, então quando eu vou nos lugares, né, assim, ó, a Júlia tá dizendo assim, ó, que já fez isso. Isso é muito comum, tá, Ju? Isso é muito comum. A maioria das mulheres fazem a mesma coisa. Então, essa minha paciente, ela falava assim, ó, eu não vou mais em festa, porque quando eu chego na festa eu não posso comer, porque isso aqui é proibido pra mim. Eu não posso comer coxinha, eu não posso comer docinho, eu não posso comer bolo, eu não posso tomar refrigerante. Então eu já nem saio de casa. Eu fico em casa o tempo todo. Porque se é proibido, eu não posso, eu tô de dieta, é proibido, tá bom? Coloca aí pra mim no chat quantas vezes você já fez isso também. Começou um processo lá pra reduzir o manequim e aí começou a se privar de tudo, parou de sair com a família, parou de sair com o namorado, parou de sair com todo mundo, não foi mais em aniversário, em evento social, justamente por isso, porque eu não posso comer, porque esses alimentos são proibidos, tá? Ó, a Iracilda tá dizendo aqui, ó, já fiz, não deu certo e ela não reduziu nada. Exatamente, Iracilda, isso acontece muito.
Por quê? Porque tudo que é restritivo demais não é sustentável. Então, quando você começa num processo e já começa a fazer essa lista de proibições, o que não pode, o que você não deve, você já começa a restringir demais a tua alimentação. E aí, ó, pensa comigo. Todas nós temos uma vida social, né? Nós temos família, nós temos amigos, nós temos sobrinhos, né? Concorda comigo? Temos vizinhos. E nós somos convidados constantemente para frequentar esses eventos sociais. É a festinha de criança, é um happy hour com os amigos, é um almoço lá na hora né, no final de semana com a família. Aí pensa comigo, como que você vai chegar nesses eventos sociais e não vai comer absolutamente nada? Ou vai se privar completamente de estar nesses eventos sociais? Não existe como. Então, o que acontece? Exatamente isso. Você restringe, para de frequentar, para de comer tudo que você gosta, aí você não consegue manter isso por muito tempo, porque não é sustentável. Nós precisamos, né? Precisamos comer os alimentos que a gente gosta, nós precisamos frequentar esses eventos sociais, estar em contato com a nossa família, com os nossos amigos, porque quando você se priva demais disso, você não vai conseguir fazer por muito tempo. Quem que aguenta ficar em casa, né? Meses e meses sem ir a eventos sociais porque não pode comer nada que tem lá. Isso não funciona. Exatamente por isso que aconteceu, né, com a nossa colega, que ela já fez, não reduziu nada e não deu certo. Porque não funciona. E aí o que acontece? Depois que você passa por essas dietas muito restritivas, que você não consegue fazer por muito tempo, quando você começa a comer, o que acontece? Você come o dobro. Porque pensa, você restringiu tanto, que a hora que você começa a comer, você não para mais. Por isso que, né, isso não deve ser feito. Ó, a Vanderleia tá dizendo aqui, ó, boa tarde, tem um tempo que parei com um refri e já emagreci um pouco. Exatamente. Bom, o que acontece com relação ao refrigerante? O refrigerante, principalmente os que não são na versão zero, os refrigerantes de versões normais, eles têm uma quantidade muito grande de açúcar na sua composição. Então, só de você reduzir a quantidade de refrigerante que você ingere, você já vai ver um efeito positivo. Mas isso não significa que você precisa parar de tomar completamente. Ah, nunca mais eu vou tomar um gole de refrigerante. Né? Se é uma coisa que você gosta, que faz sentido para você, você não precisa parar de tomar completamente. Porém, você precisa, né, cuidar com a quantidade e com a frequência que você vai fazer isso. Se você tomar lá 1 litro de refrigerante todo santo dia, é lógico que você não vai conseguir, né? Você não vai ter, pelo contrário, ao invés de reduzir manequim, você vai aumentar. Mas se você aprender a tomar, por exemplo, não, eu vou tomar refrigerante só no final de semana, eu vou tomar um copinho para matar minha vontade no aniversário ou num barzinho, não tem problema algum. Isso acontece também com a bebida alcoólica, né? Muitas pessoas acham que para reduzir o manequim precisa parar de beber completamente, né? Ah, eu adoro tomar um vinho, eu adoro tomar uma cervejinha, agora eu não vou poder tomar mais nada. Né? Nunca mais vou poder frequentar um barzinho, tomar um drink, uma coisa que eu gosto. E isso também não faz sentido. Você precisa cuidar com o quê? Com a quantidade de bebida alcoólica que você vai ingerir e, claro, com a frequência. Lógico que se você tomar todos os dias, é claro que isso vai impactar de forma negativa, tá bom? Mas se você aprender a tomar de uma forma, né, de uma forma realista, de uma forma consciente, não vai ter problema nenhum e você não precisa abrir mão de tomar aí a sua bebida alcoólica e nem o seu refri, tá bom? Bom, vamos lá. Então, vamos conversar agora. Deixa eu só pegar meu papel aqui que caiu. Tava aqui conversando empolgada aqui com vocês e caiu. Então, vamos conversar agora sobre essas 5 coisas que, essa sim, eu garanto pra você com 100% de certeza que se você consumir elas, além de te fazerem mal, vão sim aumentar o manequim, tá? Primeira delas, vamos lá. Pedra. Se você consumir pedra, primeiro, vai te fazer mal. E segundo, não vai ajudar em nada e vai aumentar seu manequim. Né? Tem muitas pessoas que falam, ai, nossa, eu tô comendo tanto que tô comendo até pedra. Não faz sentido. Se você comer pedra, isso sim vai atrapalhar o seu processo. E além de te fazer super mal. Ó, eu sou nutricionista há 10 anos. E nesses 10 anos de profissão que eu tenho, eu nunca vi um estudo que dissesse que pedra ajuda no seu, né, a reduzir seu manequim. Pelo contrário, isso só vai te fazer mal,
ok? Número 2, tijolo. Se você comer tijolo, também vai te fazer mal. É uma coisa que vai te fazer muito mal e não vai ajudar em absolutamente nada o seu processo. Pelo contrário, isso vai atrapalhar. Assim como a pedra, nesses meus 10 anos aí de profissão, eu nunca li um estudo que dissesse que tijolo também ajuda aí a reduzir manequim. Eu sei que tem muitas gestantes aí que normalmente no período de, né, que tá grávida e tal, tem uns desejos meio malucos, tenho vontade de comer tijolo e tal, mas não faça isso. Esses 2 alimentos você não pode comer de maneira alguma, tá bom? Que não vão reduzir seu manequim, beleza? Número 3, comer prato. Meu Deus, Carol, como assim comer prato? Comer prato, pois é. Tem vezes as pessoas, né, apesar que as pessoas falam, ai, nossa, comi até o prato. Não. O que você precisa comer é o que tem dentro do prato. É a comida, é o conteúdo que tem ali. A comida, tudo bem. Agora, o prato, não. O prato não vai te ajudar em absolutamente nada. Pelo contrário, vai aumentar seu manequim e ainda vai te fazer muito mal, tá? Número 4. Essa daqui, olha, eu tenho certeza que alguma vez aí na sua vida você já fez isso. E que não deve, porque isso daqui sim vai aumentar seu manequim. Comer as suas emoções. É um clássico. A mulherada faz isso de forma constante. Comer as emoções. Carol, o que é comer as emoções? Tô triste, vou comer. Tô feliz, vou comer. Tô estressada, vou comer. Tô, sei lá, brava com alguma coisa, vou comer. Isso significa que você está descontando as suas emoções na comida. E isso sim vai aumentar o seu manequim. Então, as suas emoções você não pode comer de forma alguma, ok? Não, porque essa sim vai ajudar a aumentar o seu manequim. E número 5, também é algo que você não deve consumir nunca, em hipótese alguma, que esse também vai aumentar seu manequim, é comer o reboco da parede. Meu Deus, Carol, como assim, né? Muitas pessoas falam, nossa, eu tava com tanta fome, mas tanta fome que eu comi até o reboco da parede. Reboco da parede não vai te ajudar em absolutamente nada. Pelo contrário, vai te fazer mal e o melhor, e o pior, né? Além de fazer mal, não vai te ajudar a reduzir manequim. Pelo contrário, vai aumentar. Aí você vai me perguntar assim, meu Deus, Carol, mas o que você falou? Isso aqui né, que você essas coisas que você acabou de falar aqui pra mim, meu Deus, mas ninguém come isso. Exatamente. E eu quis trazer essa brincadeira de uma forma leve para você entender de uma vez por todas que não existe nenhum alimento proibido para quem quer reduzir o manequim. O que é proibido? É você ficar comendo essas coisas aleatórias que vão te fazer mal. Tijolo, prato, reboco da parede, emoções. Se eu for te falar com relação a alimentos, você pode comer tudo. Você pode comer todos para reduzir o manequim. Tudo e todos. Porém, você não pode comer de tudo o tempo todo, tá bom? Mas, meu Deus, Carol, como assim? Mas você não veio falar pra mim lá que quando a gente começa, né, nesse processo de redução de manequim, a primeira coisa que você, né, que a gente vai fazer uma lista dos alimentos que não pode, dos proibidos. E aí que é o seu erro. A nossa colega até falou aqui no início da nossa live que ela já fez isso também. Ela restringiu, cortou tudo e não funcionou. Pelo contrário, não funcionou, ela não reduziu nada e ainda ficou estressada, passou estresse, né? Deixou de sair com a família. Então, por que eu trouxe essa brincadeira aqui para falar contigo hoje? Para te dizer, sim, que você pode reduzir o seu manequim comendo de tudo e você deve fazer isso. Você não deve se privar de nada, de nenhum tipo de alimento. Você só deve evitar, né, restringir algum tipo de alimento caso você tenha alguma restrição, né, por alguma doença. Por exemplo, Carol, como assim? Por exemplo, quem é celíaco? Meu pai é celíaco, ele tem doença celíaca, então ele não pode comer nada, nenhum tipo de alimento que tenha glúten. Mas ele não faz isso porque ele quer reduzir manequim, ele faz isso porque ele tem uma doença, né? Tem essa doença celíaca que não permite que ele coma os alimentos que têm glúten na sua composição. Aí é uma restrição específica por causa de uma doença, certo? E não porque ele simplesmente quer reduzir manequim, tá certo?
Ó, a Vanderleia tá perguntando assim, ó, como assim um pedacinho de tudo? A Cláudia tá dizendo aqui, eu nem sei o que comer e combinar os alimentos. Vamos lá, primeiro pra Vanderleia. Vanderleia, isso também serve para todo mundo que tá na live aqui comigo, né, que está ao vivo aqui comigo. O que eu falo de você poder comer de tudo, mas não poder não comer de tudo o tempo todo, o que você precisa fazer na sua rotina para que realmente você consiga consumir esses alimentos sem impactar no seu processo, sem aumentar o seu manequim? 90% do seu tempo você tem que ter uma alimentação saudável. O que significa ter uma alimentação saudável? Uma alimentação rica em alimentos naturais, tá? Aqueles que são mais próximos da natureza. Muito rica em fibras. Da onde que a gente consegue fibras? Verduras, legumes, vegetais, frutas. Rica em proteína. O que são proteínas? Ovos, peixe, frango, carne bovina, carne suína. Todos esses alimentos têm que estar na sua rotina alimentar todos os dias, tá certo? Então você vai fazer essa alimentação saudável, essa alimentação inteligente na maior parte do seu tempo, 90% do seu tempo. E aí nos 10% do seu tempo que sobrar, você faz o quê? Você abre exceções para comer os alimentos que você gosta. Porque pensa comigo, não é 2 fatias de pizza que você vai comer lá uma vez na semana que vão fazer o seu manequim aumentar, ou que vão atrapalhar o seu processo. Não é um brigadeiro que você vai comer lá também um dia no final de semana que vai atrapalhar. O problema é o excesso. Se hoje você não está conseguindo reduzir o seu manequim, muito provavelmente é porque você faz essas escolhas de consumir esses alimentos extremamente calóricos de uma forma frequente, muitas vezes durante a semana, em grandes quantidades. Então, quando você come, você acaba comendo uma quantidade exagerada. E aí que é o problema. Então, o problema não é você comer eventualmente, é você comer de forma frequente. Você comer lá todo santo dia, você vai na padaria lá e come um pedação de bolo. Todo dia. Ou todo dia você vai lá e come um copão da felicidade, né? Esse aqui também é clássico. Muitas pacientes têm dificuldade em reduzir manequim porque tá lá na hora do trabalho, chega na metade da tarde, as amigas vão lá e pedem um copão da felicidade, que é enorme, que é cheio de calorias. Então é lógico que se você fizer isso todos os dias, obviamente você não vai conseguir reduzir seu manequim. Mas se você fizer lá uma vez na semana, não, hoje é o dia que eu quero experimentar o meu copo da felicidade, mas ao invés de eu pegar o maior, eu vou pegar um pequenininho. Só para matar minha vontade e não matar a minha fome, tá certo? Então, é isso que você tem que ter em mente. Para reduzir o seu manequim, você precisa ter uma alimentação na maior parte do seu tempo saudável, né? Rica em alimentos que vão te dar saciedade, porque muitas vezes a gente acaba consumindo esses alimentos muito calóricos em excesso. Por quê? Porque você não se alimenta e não nutre o seu corpo com alimentos que vão te dar saciedade. Então você sente fome o tempo todo. Você come alimentos que são muito ricos em gordura, muito ricos em calorias, e eles não dão saciedade. Então, o que acontece é que fica beliscando o tempo todo. E essas beliscadas fazem com que você acabe aumentando o seu manequim, porque são alimentos muito calóricos. Então, se você ficar comendo todo dia, todo tempo, é claro que isso vai prejudicar, tá bom? Mas é esse o pensamento que você tem que ter. Não restrinja absolutamente nada. As pessoas acham que porque eu sou nutricionista, eu não como nada. A Carol não deve comer doce, a Carol não deve comer pizza, não come hambúrguer. Eu como de tudo, só que eu não como de tudo o tempo todo. Eu não como doce todo o tempo. Pastel é uma coisa que eu adoro. Eu amo pastel, mas eu não como pastel todo dia. Eu como pastel lá uma vez no mês, quando eu tô com muita vontade. Eu como. Nos outros dias, eu tento optar por outras coisas que eu gosto também, eu consigo conciliar. Então, 90% do meu tempo, a minha alimentação é extremamente saudável. Eu como muita fruta, eu como muita verdura, legumes, eu como muitas fibras, como proteína em todas as refeições, então eu me sinto muito saciada. Então, eu deixo para comer algo diferente lá 1, 2 vezes na semana. Então, isso não afeta o meu processo.
isso não prejudica, entendeu? E é esse equilíbrio que muitas mulheres não têm, por isso que elas não conseguem chegar, né, no seu objetivo, por isso que elas não conseguem sair do manequim lá 44 por 38, por exemplo, porque não conseguem ter esse equilíbrio, restringem demais, restringem quando estão de dieta, né, e aí depois quando começam a comer de forma descompensada, tendo episódios aí de compulsão alimentar, e é isso que atrapalha o processo, tá bom? A Cláudia tá dizendo aqui que é verdade, isso já aconteceu contigo, Cláudia? Coloca pra mim aqui no chat, eu quero saber. Isso acontece muito, eu vou te contar que isso acontece com 98% das mulheres. Elas não conseguem reduzir manequim exatamente por esses motivos. Porque param de comer os alimentos que gostam, param de frequentar os eventos sociais, param de realmente ter esses momentos prazerosos, comendo os alimentos que gostam. E isso não vai ser sustentável. E isso você vai fazer ali durante um mês, no máximo 2 meses. Depois o que vai acontecer? Você vai acabar comendo de uma forma descompensada e isso vai atrapalhar o seu processo. Daí tudo aquilo que você eliminou nesse mês que você fez essa dieta extremamente restrita, você vai acabar compensando e vai ganhar todo esse peso de novo e às vezes até mais. A Cláudia tá dizendo aqui, não consigo me controlar. Exatamente por isso. Por quê? Porque provavelmente, muito provavelmente, você deve estar se restringindo demais, né? Nessa vontade de reduzir manequim. Não, porque pra reduzir manequim eu não posso comer nada. Porque é isso que a gente tem em mente, é a primeira coisa que a gente pensa. Não posso isso, não posso aquilo, eu tô de dieta, isso é proibido, isso é permitido, entende? Então você restringe demais. A hora que você começa a comer, você come de forma descompensada, desordenada, você come muito mais do que você comeria se você tivesse essa brecha, né, esses 10% livre para comer os alimentos que você gosta, tá bom? Então não faça isso, não restrinja. Se alimente 90% do seu tempo com alimentos que são saudáveis, que vão te fornecer energia, que vão te fornecer nutrientes e saciedade, e 10% do seu tempo você deixa para abrir essas brechas, né? Essa é uma técnica que eu ensino muito no meu método, né? No meu método de emagrecimento. Eu ensino exatamente como você vai executar essa técnica, como você vai fazer para conseguir se controlar. Quais os tipos de refeições, de combinações que a gente pode fazer para se manter saciada, né? As melhores combinações, né? Tanto de manhã quanto de tarde, melhor combinação de alimentos, melhores tipos de refeições que vão ser mais ricas em fibras, que vão dar mais saciedade. Então é isso que você precisa incluir aí no seu dia a dia. A Lu tá dizendo aqui, ó, que depois da menopausa ela passou a comer muito, muito mais. Lu, é assim, ó, período de menopausa é um período complicado para nós mulheres, eu sei, né, é um período delicado. Por quê? Porque é um período que a gente tem uma baixa muito grande, né, nos nossos níveis de estrogênio, que é o hormônio feminino. Então a gente passa por muita coisa ali que é ruim, né? Mas o que acontece nesse período? Isso é uma coisa que as mulheres me perguntam bastante. Inclusive, se eu não me engano, a nossa próxima live eu vou falar essa, ou vai ter esse mês, tá? Não lembro exatamente a data, mas depois eu passo aqui, eu te passo certinho pra você saber. Eu vou fazer uma live falando sobre reduzir manequim na menopausa, se é possível ou não, tá? Mas eu já vou te dar um spoiler aqui, que nesse período é normal a gente ganhar um pouquinho de peso, justamente por essa baixa na produção de estrogênio, que é o nosso hormônio, né? O nosso hormônio feminino. Então, mas é comum um ganho muito pequeno, muito pequenininho mesmo. Isso não justifica ganho de 5, 10, 15 ou 20 quilos. Alguns estudos apontam que nesse período que a mulher está nessa meia-idade, nessa transição, passando pela menopausa, a tendência é a mulher ficar menos ativa, ou seja, ela se movimenta menos e ela acaba ingerindo uma quantidade maior de comida, tá? Então, se você tá ganhando peso na menopausa, não é por causa da menopausa, e sim por causa dos seus hábitos, tá bom? Então, se você tá sentindo muita fome nesse momento, o que você precisa incluir na tua alimentação? Alimentos que te deem mais saciedade, que tenham poucas calorias e que te deem mais saciedade. Por exemplo, proteína em todas as refeições, tá? Ovos, frango,
peixe, carne bovina. Por quê? Porque o poder de saciedade da proteína é muito maior. Então, quando você inclui em todas as refeições, você fica saciada por muito mais tempo. Então, você sente menos fome. Então, por isso que é importante. Outra coisa, fibras. Tem que aumentar o aporte de fibras. O que são fibras? Aonde nós conseguimos fibras na nossa alimentação? Frutas, verduras, legumes, vegetais em geral, tá? Tem algumas outras fibras também que a gente pode incluir, como aveia, linhaça, chia, que são excelentes fibras que aliadas lá com uma fruta, com iogurte, vão também te dar muita saciedade. Então, você vai sentir menos fome, você vai ficar saciada por muito mais tempo, consumindo uma quantidade calórica baixa, tá bom? E, consequentemente, essas fibras ajudam no funcionamento do intestino. O intestino também é uma coisa que durante a menopausa fica bem complicada. Ah, meu intestino parou de funcionar, então o que você precisa? Aumentar o aporte de fibras e ingestão de água, tá bom? Porque sem água, o intestino não funciona. Deixa eu ver, tem mais aqui. Ah, e a Cláudia tá dizendo aqui, ó, perdi 14 quilos, mas tirei tudo, agora eu não sei como fazer. Então, Cláudia, exatamente isso que eu conversei com você agora. O que aconteceu? Tirou tudo, parou de comer absolutamente tudo. Quando você faz essas dietas muito restritivas, é isso que acontece. Você tem uma perda de peso, você vê a balança baixando muito rápido. Provavelmente, se você tirou tudo, fez as dietas muito restritas, esses 14 quilos você perdeu de uma forma rápida. Por quê? Porque você não perde só gordura. Você perde também água e você perde massa magra. E isso é péssimo para o processo. Por quê? Quando você tem uma perda muito significativa de massa magra, o que acontece? Metabolismo de repouso para de trabalhar. Então, o que acontece? Seu metabolismo vai ficar lento. Por quê? Porque é como se fosse um mecanismo de defesa que o nosso corpo tem de, opa, essa pessoa tá perdendo muito músculo, isso não é saudável. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar menos para que essa pessoa pare de perder massa magra. Então, isso não é bom. Então, o metabolismo fica lento e aí você fica com aquele aspecto flácido, porque você perde muito músculo. Então, você não emagrece de uma forma saudável, certo? Então, assim, ó, minha dica, o que eu indico que você faça agora? Pare de restringir, pare de cortar completamente os alimentos da sua alimentação e dê preferência para fazer essa alimentação que eu falei agora, tá? Que eu comentei com a nossa colega. Coloque muita fibra na tua alimentação, tá bom? Porque a fibra vai te dar saciedade e vai ajudar no funcionamento do teu intestino, porque muito provavelmente seu intestino não deve estar funcionando bem, porque quando a gente faz dietas restritivas demais, a primeira coisa que sofre é o nosso intestino, tá bom? Então, tome bastante água, aumente o aporte de fibras, come bastante verdura, bastante legumes, consuma frutas entre as refeições. Se puder, inclua lá uma aveia, uma chia, uma linhaça para melhorar esse aporte de fibras, tá bom? E coloque proteínas aí em todas as refeições, porque a proteína aumenta o poder de saciedade. Então, você vai conseguir comer alimentos que têm poucas calorias e que vão te dar muita saciedade, que nem não vai abrir brecha para você ficar beliscando todo o tempo, tá bom? E para de ficar se restringindo. Para de deixar de comer os alimentos que você gosta, tá bom? Porque senão você vai ter episódios de compulsão alimentar. Quando você começar a comer de novo, você vai comer de uma forma desordenada e vai acabar recuperando todo esse peso que você perdeu, tá certo? A Iracilda tá perguntando quais os alimentos que diminuem a fome. Exatamente esses que eu falei, Iracilda. Fibras, tá? Que eles têm um poder de saciedade grande. Ah, uma coisa importante. E não cortem carboidratos, tá? Os carboidratos sempre deem preferência por incluir na alimentação de vocês, também para melhorar a saciedade, os carboidratos integrais, tá bom? Por exemplo, o arroz integral, o pão integral. Por quê? Porque eles são ricos em fibras, então também vão dar mais saciedade, tá bom? Então, é isso aí, ó. Aumentar o aporte de fibras lá, consumindo mais verduras, legumes, vegetais e frutas. Pode incluir algumas outras fibras juntos, como aveia, linhaça, chia. Proteína em todas as refeições, tá bom? Carne, frango, ovos, todas as refeições. E preferir os carboidratos integrais que são mais ricos em fibras. Tem índice glicêmico mais baixo, tá bom? E também a proteína e as fibras ajudam muito também
por serem, né, alimentos que ajudam a reduzir o índice glicêmico dos carboidratos. Ou seja, por mais que você não consuma um carboidrato integral, quando você come ele junto com proteína e com fibras, essa velocidade de absorção, né, esse carboidrato, ele consegue ser absorvido de uma forma mais lenta pelo nosso organismo. Consequentemente, evita lá os picos de insulina e também evita que você sinta fome tão rápido, tá bom? Você fica saciada aí por muito mais tempo. Deixa eu ver se temos mais pergunta aqui, ó. A Lu tá dizendo assim, ó, está me dando muito sono, agora só estou acordando tarde, coisa que eu não acordava tarde antes. Muito provavelmente está faltando nutriente na tua alimentação, Lu. Então, porque como você está restringindo demais, falta nutriente. Com certeza você está deixando de comer carboidrato ou está comendo carboidrato está comendo muito pouco carboidrato, tá? Qual a função do carboidrato? Uma das funções principais do carboidrato para o nosso organismo é o quê? Nos dar energia. O carboidrato, além de ajudar, né, de ser importante para a produção hormonal, ele é um tipo de macronutrientes que é responsável por nos dar energia. Então, quando você come pouco carboidrato, quando você restringe demais, você fica completamente sem energia. Aí, ó, você fica toda hora com sono, sem disposição, você quer ficar só deitado o dia inteiro, você não consegue treinar, fazer atividade física, nada. Então, provavelmente, ou você tá restringindo muito carboidrato, ou você tá restringindo muita caloria. E aí tá faltando nutriente aí no seu corpo para que realmente você consiga desempenhar aí todas as suas atividades durante o dia, tá bom? Deixa eu ver. A Clau tá dizendo aqui que foi exatamente o que aconteceu. Isso aí, Clau, né? Com certeza, né? Só pelo que você me disse, eu já consegui dar o diagnóstico final aqui do que poderia estar acontecendo, tá? Tá agradecendo aqui, obrigada. Deixa eu ver. Ó, a Vanderleia tá dizendo aqui, ó. Como perder peso agora? Tenho medo de comer o arroz à noite. Isso também é um mito, tá, Vanderleia? Eu vou te falar, o arroz não é vilão. Como eu acabei de comentar aqui contigo aqui na live, não só o arroz, como qualquer tipo de carboidrato, ele é fundamental para o funcionamento do nosso organismo. Então, você precisa sim consumir carboidrato, independente da hora que for. De manhã, de tarde ou de noite, o nosso corpo precisa desse macronutriente, né? Para você ter energia e para que, né, seu corpo funcione da maneira correta. O que você precisa é aprender a fazer combinações inteligentes, para que você não exagere no consumo dos carboidratos, porque quando você come muito arroz, por exemplo, muito arroz branco, pouca proteína e não come fibra, você acaba consumindo uma quantidade muito maior. Esse é um alimento que vai ser absorvido bem rápido pelo nosso organismo e não vai te dar saciedade. Então, o que acontece? Você come lá um pratão, uma montanha de arroz, meia hora depois você já tá com fome de novo. Então, você precisa fazer uma escolha. Você não deve parar de comer o carboidrato. Você tem que aprender a comer ele de forma inteligente. De preferência, os integrais, porque eles têm mais fibras, então vão te dar mais saciedade. E sempre associado com proteína e fibra, ok? Aí você pode comer em qualquer hora do dia. Eu falo, não há nada que substitua um bom prato de arroz com feijão. Mas de maneira inteligente, tá bom? Vai comer só um prato cheio de arroz e feijão. Você tem que ter combinado proteína, a carninha, frango, ovos e as fibras dos vegetais, tá bom? Não precisa ter medo do arroz, ele não é vilão. O arroz é uma delícia. Assim como o pão, arroz, é uma delícia. Não tem que parar de comer, não. Tem que comer da forma certa. A Rafa tá dizendo aqui, ó. Troquei as restrições pelo acompanhamento da Carol. Melhor decisão. Como de tudo e estou perdendo gordura e ganhando massa magra. Aí, Rafa, arrasou. A Rafa é uma das minhas pacientes, já está em acompanhamento comigo, está tendo resultados maravilhosos, comendo de tudo, né? Como ela mesma disse aqui, sem passar vontade, mesmo assim tendo os resultados maravilhosos. Parabéns, Rafa, você é uma inspiração. Parabéns. E é legal esse comentário, é legal, né, uma pessoa que está vivenciando isso, justamente porque tem muitas mulheres que não acreditam que isso pode acontecer. Já tentaram tantas vezes, já fizeram tanta coisa que elas pensam, não existe possibilidade. Se for para emagrecer, eu preciso sofrer, eu preciso passar fome. E não é isso, não é isso.
Você precisa aprender a se alimentar de forma inteligente, tá bom? E não com restrições. Vamos lá, o que mais? Deixa eu ver se tem muito aqui, ó. Naderlei agradecendo. Meninas, então, ó, é isso. Muito obrigada pela presença de todas. Estou muito feliz com a presença de todas aqui na live. Se você quiser assistir novamente, essa live vai ficar gravada e disponível, ok? Assim que nós finalizarmos, eu já vou disponibilizar no meu feed para que você possa assistir quantas vezes você quiser e para que você também possa compartilhar com aquela amiga, vizinha, conhecida que você sabe que tá proibindo os alimentos, que tá deixando de comer as coisas que gosta, né? Passando fome, sofrendo aí para reduzir o manequim e não está conseguindo, tá bom? Manda para ela, coloca lá se você quiser, marca ela lá nos comentários das lives para que ela também possa ter essa consciência e parar de se restringir, tá bom? Meninas, muito obrigada. Semana que vem é feriado, né? Próxima semana é feriado, mas teremos a nossa live sim, tá bom? 16 horas. Acho que 16 ou 17 horas estarei ao vivo com vocês aqui e vamos conversar sobre mais um assunto muito legal, tá bom? Um beijo e espero vocês na próxima semana.